Olá, meu nome é Maria Cecília Schmidt, sou defensora pública, atualmente sou titular da terceira titularidade da 25ª Defensoria Pública da comarca de Porto Velho, no estado de Rondônia. Fui convidada para falar sobre as diretrizes nacionais sobre os fluxos de registro, apuração e responsabilização nos casos de mortes dentro do sistema prisional. Atualmente, não há nenhum documento, nenhuma normativa específica que trate especialmente sobre esses casos de mortes suspeitas dentro de estabelecimentos prisionais. Contudo, nos socorremos de algumas diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e até protocolos internacionais para que possamos definir institucionalmente um fluxograma dirigido para apurar e investigar essas mortes dentro de estabelecimentos penais, assim como a prática da prevenção também, que é tão importante quanto a investigação desses casos. O primeiro documento que eu gostaria de apontar é a Resolução 593 de 2024. Ela trata sobre os protocolos de inspeção judicial mensal a serem realizados por juízes corregedores ou juízes da execução de pena. Essa resolução, a Resolução 593 de 2024, ela estabelece que sejam criadas ferramentas e fluxos na rotina para recebimento, registro e processamento de notícias e informações da prática ou da ocorrência de mortes dentro dos estabelecimentos penais. Contudo, como eu falei logo no começo da minha explanação, esse fluxograma ele ainda não é definido pelo CNJ, ficando a cargo de cada tribunal ou de cada juízo verificar qual é o procedimento, o protocolo mais adequado para que essas verificações de mortes suspeitas dentro de estabelecimento seja realizada. Uma boa conduta que seria apropriada, né? E, inclusive, é uma prática aqui na comarca de Porto Velho, pelo juízo da execução de pena, é a chamada inspeção-resposta. Então, afora aqueles casos da inspeção ordinária mensal, em que o juízo tem a obrigatoriedade de comparecer nos estabelecimentos penais em obediência à Resolução 593 de 2024, a possibilidade de inspeção-resposta nos casos de ocorrência de morte dentro dos estabelecimentos também é um procedimento muito adequado e que é muito bem recepcionado, principalmente pela Defensoria Pública, pois nós sabemos que está sendo feita uma verificação in loco pelo juiz e também pelos outros órgãos da execução penal para apurar aquela morte suspeita dentro de determinado estabelecimento penal. Outro documento de suma importância é o Protocolo de Istambul. O Protocolo de Istambul, ele é especialmente para caso de tortura e maus tratos, mas podemos emprestar um fluxograma dos quesitos periciais existente no Protocolo de Istambul para que sejam também realizados nos casos de morte suspeita. Isso porque é muito importante que seja feita uma perícia tanatoscópica nos corpos das pessoas falecidas dentro das unidades prisionais, né? Muitas das vezes, inclusive nos casos em que a morte não é violenta, entendo que há sim necessidade de perícia nesse corpo, porque, por mais que a morte não seja suspeita, esta pessoa que faleceu dentro da unidade pode ter sofrido algum tipo de violência anterior, nem precisa, nem há necessidade que tenha sido no mesmo dia, mas eventualmente dias antes e em decorrência de uma eventual lesão corporal ou outro tipo de violação à sua integridade, acaba ocorrendo o óbito
e esse óbito ele precisa ser periciado para verificar se foi decorrente de uma letalidade inapropriada e ou ilegal perpetrada ou por um agente público de segurança ou mesmo por outra pessoa que também estava cumprindo pena dentro daquele estabelecimento penal. Então, verificamos que o Protocolo de Istambul, muito embora ele não trate especialmente sobre os casos de letalidade dentro das unidades prisionais, ele pode nos emprestar um mecanismo muito importante, que é a procedimentalização das perícias feitas nos casos de tortura e maus tratos. Ou seja, este corpo que é da pessoa que faleceu, ele deve sim sempre ser levado para uma perícia, para que o Protocolo de Istambul também seja aplicado, muito embora não seja no caso de uma pessoa que sofreu apenas uma lesão ou uma tortura, mas sim veio a óbito dentro da unidade prisional. O Protocolo de Minnesota, publicado em 2016, é um marco regulamentar muito importante, pois trata sobre mortes suspeitas, ou seja, mortes potencialmente legais, em todos os âmbitos, né? Todos os âmbitos que abrangem direitos humanos. Contudo, o Protocolo de Minnesota, ele tem como um de seus objetivos específicos a investigação de morte ocorrida quando a pessoa foi detida ou quando estava sob a custódia do Estado, seus órgãos ou seus agentes. Ou seja, é um protocolo específico também para aqueles casos de morte dentro das unidades prisionais. Esse protocolo ele tem sido amplamente utilizado como um guia prático, como um padrão legal, né? E deve ser observado como diretriz para objetivar a prevenção e a investigação de mortes suspeitas dentro do ambiente carcerário. Um dos pontos muito importantes do Protocolo de Minnesota é o protagonismo da família nessas investigações, né? O protocolo ele é muito incisivo em relação à oitiva de familiares e pessoas próximas dessa pessoa que faleceu, porque os dados trazidos pela família, eles têm um potencial de trazer robustez à investigação feita pela polícia ou pelo Ministério Público. Então, esta proteção aos depoimentos dos familiares e de pessoas próximas e a proteção desses familiares e das pessoas próximas a eventual tipo de ameaça, né, que venham a sofrer em relação aos seus depoimentos, ele é um dos pontos que são destaque dentro do Protocolo de Minnesota. O Protocolo de Minnesota, além de verificar, né, além de abraçar essa questão das pessoas que morreram dentro do sistema penitenciário, também tem como objetivo a prevenção e investigação de desaparecimentos forçados. No que diz respeito às pessoas privadas de liberdade, essa questão do desaparecimento forçado, ela merece uma atenção especial, porque muitas vezes a fuga, né, a classificação de uma pessoa como foragida, ela pode acobertar um desaparecimento forçado, né? Então, vamos pensar no exemplo de uma pessoa que estava presa, né, no regime fechado ou preventivada, e há notícia pelo sistema penitenciário que essa pessoa foragiu, né? E ela desaparece, né? No jargão popular, desaparece no mundo, né? Dentro dos sistemas, dos registros oficiais, o nome dessa pessoa vai estar constando como uma pessoa em fuga. Quando pode ser que, de fato, essa pessoa sofreu algum episódio que culminou na sua letalidade e o Estado acaba acobertando este crime
colocando ela sob a classificação de pessoa foragida. É por isso que o protocolo de Minnesota, quando fala também de desaparecimentos forçados, ela conversa diretamente com pessoas que, dentro do sistema penitenciário, acabam foragindo e nunca mais são encontradas. Essa observação sobre desaparecimentos forçados, ela não toca apenas as pessoas que estão no regime fechado de pena. Observemos que, nos casos de pessoas que estão cumprindo sua pena sob monitoramento eletrônico, ou até mesmo no regime aberto, quando deixam de carregar a tornozeleira, ou rompem a tornozeleira, ou aquelas pessoas no regime aberto que deixam de assinar e nunca mais são encontradas, elas continuam nos cadastros, às vezes por anos, como pessoas foragidas, quando pode ser que, dentro de uma investigação mais profunda, apareçam indícios que, na verdade, essa pessoa sofreu um homicídio. Essa pessoa, ela sofreu uma violência que culminou com a sua letalidade, né? E dentro do sistema cadastral penitenciário, ela vai constar como uma pessoa em fuga. Então, é muito importante que esse tipo de cadastro, ele seja monitorado de forma um pouco mais específica, para que a chancela de foragido não sirva como subterfúgio para assassinatos, mortes, ou até mesmo que seja uma lesão corporal que culminou com morte dentro do sistema penitenciário ou fora dele em relação a pessoas que estão em cumprimento de pena sob monitoramento eletrônico ou no regime aberto de pena. O Conselho Nacional do Ministério Público publicou em 2022 um manual chamado Manual de Atuação para Membros do Ministério Público em casos de crimes violentos letais intencionais. Existe até uma sigla para isso, CVLI, que é o significado de crimes violentos letais intencionais. Muito embora esse documento também não trate apenas pontualmente sobre os casos de morte dentro dos estabelecimentos prisionais, ele tem um tópico que trata dessas mortes dentro das unidades, né? Mortes de pessoas que estão em execução de pena. Infelizmente, também não é um documento que procedimentaliza de forma específica qual é o rito a ser adotado, qual é o fluxograma a ser acompanhado nos casos de morte dentro dos sistemas, mas é um documento importante que tem como escopo também, junto com as outras recomendações e até os protocolos internacionais, direcionar as autoridades e os órgãos da execução para que seja analisada, investigadas essas mortes e também a prevenção para que não ocorra mais. O CNJ publicou um estudo informando que entre 2017 e 2021, 112 mil pessoas morreram atrás das grades, sendo que 62% delas foi de morte reconhecida como natural ou não violenta. Contudo, precisamos observar que doenças como tuberculose, caquexia e infecção generalizada são elevadas a 1.350% quando se tratam de pessoas que se encontram em situação de privação de liberdade. 1/4 das mortes violentas ocorridas dentro de estabelecimentos penais do Brasil neste período, entre 2017 e 2021, foram por arma de fogo ou por objeto pérfuro contundente, né? Sendo que 15% dessas mortes ocorreram ou por sufocação direta ou por asfixias. É muito importante pontuar que os casos de situação de saúde aumentam vertiginosamente
em relação às pessoas que estão presas, né? Inclusive, a própria velhice, ela é acelerada, o processo de velhice, ele é acelerado dentro do ambiente carcerário, por vários motivos, né? Podemos apontar aqui, por exemplo, a higiene precária, e a própria caquexia, né? A caquexia é uma perda significativa e progressiva de massa muscular que avança o processo de envelhecimento e eventuais doenças que o preso já apresente antes de ter entrado ou acaba desenvolvendo dentro da unidade justamente por conta desses fatores que penalizam o preso além da liberdade e acabam atingindo diretamente a sua própria saúde. O protocolo de Minnesota, muito embora não trate especialmente sobre a letalidade dentro das unidades prisionais, ele já foi reconhecido pelo STJ como um documento muito importante para que sejam preservadas essas mortes potencialmente ilegais e também os casos de desaparecimento forçado. Esse reconhecimento se deu no recurso de mandato de segurança 70.411, em que a família da vereadora Marielle Franco, assassinada, não conseguia ter acesso ao inquérito policial que investigava a morte da parlamentar. Na oportunidade, tanto o juiz quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negaram o acesso do assistente de acusação contratado pela família para acessar o inquérito policial com base nos princípios de sigilo, né, e ausência de contraditório. Contudo, chegando ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o protocolo de Minnesota, ele é uma ferramenta internacional muito importante para que o acesso a essas informações e a descoberta da verdade tenha como parâmetro as suas diretrizes nos casos de mortes potencialmente legais e também desaparecimento forçado. Outro documento de suma importância para que possamos avaliar a criação do fluxograma para mortes dentro do sistema penitenciário é a Resolução 414 de 2021 do CNJ. Essa resolução, ela aponta o protocolo 2 da Resolução 213 de 2015, que é a resolução que fala sobre audiências de custódia, estabelecendo diretrizes e quesitos periciais para a realização dos exames de corpo de delito, nos casos em que há indícios de prática de tortura, maus tratos e outros tratamentos cruéis. Pois bem, trata-se de um documento que diz respeito diretamente às audiências de custódia, contudo, entendo que pode ser emprestado também para os casos de morte suspeitas dentro das unidades prisionais, porque, mais uma vez, repito, a existência de perícias, de protocolos periciais, principalmente aqueles delineados no Protocolo de Istambul, eles merecem ser aproveitados também para os casos de mortes dentro das unidades, e não apenas para os casos de torturas ou maus tratos que são verificados, na maioria das vezes, no decorrer da audiência de custódia. Verificamos desta forma que, atualmente, não existe um documento que procedimentalize este fluxograma de registro e apuração nos casos de mortes no sistema prisional brasileiro. Nós temos alguns documentos que, lidos de forma global, nos trazem diretrizes para que esses casos de morte suspeita sejam investigados e também haja um sistema de prevenção dentro e fora das unidades prisionais para pessoas que estão em cumprimento de pena. Esses documentos são o Manual de Atuação para Membros do Ministério Público em casos de crimes violentos letais intencionais, as resoluções do CNJ
593 de 2024 e 414 de 2021, e também os protocolos internacionais, Protocolo de Istambul e Protocolo de Minnesota. Ao verificar a leitura desses documentos de forma concatenada, podemos buscar diretrizes para que os órgãos de execução apurem as mortes dentro do sistema penitenciário com maior celeridade e maior acerto para que haja responsabilização legal. Conforme verificamos, a ausência de uma normativa especial e específica para criar um fluxograma de protocolo dessas mortes dentro de unidades acaba dificultando a responsabilização e também a resposta, não só à família, mas à sociedade de uma forma geral, sobre essas mortes ocorridas dentro das unidades prisionais. A Defensoria Pública, como órgão da execução, tem que discutir este assunto com muita seriedade, né? Conversando também com outros órgãos da execução, a fim de que uma diretriz específica possa nos trazer um fluxograma metodológico para os casos de investigação e apuração de mortes dentro dos estabelecimentos penais. Agradeço a oportunidade, até uma próxima. Tchau, tchau.